E aí, pessoal, estamos aqui para mais um UCAcast, mais um episódio do nosso UCAcast. E dessa vez falaremos de um assunto muito legal, muito interessante, que tem a ver com os dias de hoje, que é a tecnologia a serviço da sociedade. Para isso, estamos aqui com um convidado mais do que especial, que vem lá de Recife, Pernambuco. É professor aqui da casa também, né, de várias disciplinas. Professor Jean Touré. Mas eu sei, a gente descobriu aqui antes na conversa, né, Jean? Tureta, né? Que era Tureta, né? Então não é francês, é mais italiano. Bem-vindo, Jean. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente debater e conversar a respeito de tecnologias e de como elas impactam aí na sociedade. Maravilha. Para isso também estamos aqui com as nossas já conhecidas da casa, né? Falei que não era tão importante na última, a Evelyn não gostou, ela ficou triste na hora da apresentação. Mas vocês são importantes, sim, é que vocês são já rostos conhecidos. A professora Evelyn, que está aqui para falar desses impactos em relação à tecnologia na parte mais de gestão, administrativa e tudo mais. E também professora Vanessa, que está aqui para falar de uma coisa que vai ser muito interessante, Vanessa, sua participação aqui em relação à tecnologia. A Vanessa é da área de humanas, mas a gente tem visto, né, essa tecnologia a serviço da sociedade tem impactado na área de humanas também. Com certeza, dentro principalmente dos nossos cursos com o serviço social, na parte mais da discussão pública, no jornalismo, que nem a gente está aqui conversando, na parte de informações, né, de acesso de dados, é bem legal mesmo. Então vamos lá, vamos começar essa conversa aqui, ó. Eu quero que o Jean, para aqueles que ainda não conheçam, né, Jean, que não tem ainda muito interesse na área ou não sabe os desdobramentos de cada assunto, primeiro vamos diferenciar, porque a galera coloca tudo no mesmo bolo, né? Ciência de dados e inteligência artificial, acho que são dois pontos interessantes para começar. Perfeito. A gente pode entender, nesse caso específico, a ciência de dados, né, como uma grande área, né? Tá. Hoje nós estamos associando a ciência de dados para diversos cursos, né? Seja em engenharia, jornalismos e tudo mais. Nós estamos vivenciando uma era dos dados. Sim. Então é extremamente importante que a gente tenha uma área que englobe essas características. Então a inteligência artificial ela passa a ser uma sub-área da ciência de dados. É um ferramental, uma tecnologia que contribui para que você possa analisar dados, enfim, dos mais diversos, né? Você vai utilizar os dados com a inteligência artificial para fazer algo. Exatamente, porque a inteligência artificial ela tem como ponto o processo de automação. Né? Eu quero automatizar uma tarefa. Como é que eu posso automatizar a tarefa de analisar dados? Então a inteligência artificial ela também entra nesse contexto. E claro que dentro da inteligência artificial você tem diversas ferramentas, né? Mas a ciência de dados ela é considerada uma grande área. Você sabe que é curioso esse negócio de inteligência artificial, né? Lá, quando eu fiz faculdade, minha primeira faculdade foi eu entrei em 2000, em ciência da computação. Perfeito. E olha só, legal. E lá já tinha um professor que falava de AI, tinha uma disciplina. Na época, né, era AI porque é em inglês, né? Isso. A gente usa IA aqui, mas é em português. Exato. Lá era AI. E já se falava dessas coisas, mas era assim muito futurista, era um negócio assim muito distante de nós, não tinha esse desdobramento de hoje. Então era uma visão de futuro, não era algo palpável. Hoje se tornou uma prática natural. Nossa, engraçado que você vê uma televisão, né? Você vai comprar uma televisão, ela tem inteligência artificial, né? Já está exatamente na população. A população já está, pelo menos, sabendo o quê? Que eu tenho uma televisão com inteligência artificial, que eu vou conversar com ela, ela vai responder os meus comandos, né? Então está cada vez mais integrado, com certeza, na nossa sociedade, né? E para colocar a Vanessa aqui na conversa, porque eu acho que é o mais antagônico, vamos dizer assim, né? Fala assim, poxa, mas o Jean tá falando de inteligência artificial. E você, Vanessa, vem representar aqui uma galera de humanas, né? A gente continua não sabendo nada de exatas. O que tem a ver, Jean, que é uma coisa que faz parte aí do seu campo de pesquisa e tudo mais, impactando aí na segurança pública, em dados da gestão pública. Como é que é isso? Exato, né? Uma das grandes características da ciência de dados é exatamente impactar positivamente, é o que a gente quer, a sociedade, né? Então a sociedade, de modo geral, ela vai ser beneficiada através de serviços que estejam interligados a ela. No caso, por exemplo, da segurança pública, né? No caso da saúde, quando a gente teve um processo pandêmico, Covid, então a gente utilizou inteligência artificial para entender tendências de como a Covid ela estava
se expandindo no país, o que era muito interessante, porque você poderia criar ações, né, para minimizar a ocorrência dessa Covid em uma dada região. Mas, por outro lado, no caso, o meu campo de atuação, que é a segurança pública, né, nós estamos ali entendendo como é que funciona esses dados, exatamente para que a polícia e todo o campo ali governamental envolvido nesse contexto possam entender, por exemplo, como que está a criminalidade numa dada região, né, como nós podemos predizer a criminalidade nessa região, né, como os fatores escolares impactam também nesse processo, né, da criminalidade. Então, com isso, o que a gente faz? A gente tem ali volumes de dados, né, que a gente analisa constantemente, elabora sistemas de apoio à decisão, que a gente também vai tratar aqui, e com isso a gente consegue mostrar para a polícia, olha, aqui está dando esse tipo de resultado. Se você fizer ações agora, ou seja, ações de repressão, ou ações até mesmo de que tem um impacto positivo no futuro, você consegue, consequentemente, gerar melhorias naquela região, né? Então foi isso é isso que nós estamos fazendo, né, lá no estado de Pernambuco, mais especificamente na região metropolitana de Recife, onde nós partimos de milhões de dados, né? Então aí é uma outra coisa que a gente vai conversar aqui, que também dados estão vindo a todo momento. Analisamos esses dados e estamos dando soluções, né? Ou providenciando meios para que cheguem essas soluções em prol da sociedade. Garantir o direito de ir e vir, como que a gente disse, né? No mínimo, né? Então aí a gente tem vários modelos de roteirização de viaturas, onde as viaturas podem passar para otimizar aquele campo, né? De modo que ela consiga abranger o maior número de cidades possíveis. A gente também associa com esses modelos de predição, né? Violência contra a mulher é algo que a gente está trabalhando bastante agora, né? A gente está analisando esse contexto lá e implementando um modelo também, a utilização. Então, claro que isso é uma parte mais técnica, mas vejam que todas elas acabam interferindo na sociedade, um fator positivo, né? Então, deixa de ser ações, eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, deixam de existir ações que são aleatórias ou subjetivas para ter ações mais diretas, otimizadas e com dados fundamentando aquela ação. Perfeito. A gente diz o seguinte, a gente não quer substituir, a gente quer contribuir, né? Porque muitos pensam isso, né? Que a inteligência, né, a tecnologia, ela irá substituir o homem. Só que nós pensamos que ela vem para aprimorar, como você falou, numa parte da questão de segurança, ela vai aprimorar o fator de onde que você tem que agir, né? Quais são as partes mais legítimas ali, essa parte, por exemplo, da questão da violência da mulher. Então, é algo que está crescendo muito. E a discussão antes, será que isso não existia? Não, é porque agora nós estamos tendo acesso a essas informações e por esses campos de dados que vocês têm e podem fazer esse levantamento, nós estamos podendo ter mais consciência do que fazer, aonde que podemos agir, isso é muito importante. E esses dados vêm de muitas formas, né, Jean? Então, assim, são todos eles, chegam de diversos jeitos, são tratados, manipulados para chegar numa... Como é que vem de câmera, por exemplo, de segurança? Vem também. E como é que transforma esses trem aí? Nossa! O pessoal entendeu? De uma forma assim... A gente já pensa no robozinho, ou alguma coisa que vai, né, ficando por cima ali da região, você olha para cima... Técnica a gente vai saber. Não, exatamente. Na realidade, nós temos dois tipos de dados possíveis. O que acontece? São os dados estruturados, né, que são dados normais, assim, digamos, nome da pessoa, o tipo de crime que aconteceu, né? Então esses dados são interessantes e tranquilos. Os dados do BO, por exemplo. Isso, do BO, exatamente. Então a gente consegue, né, de boa, executar de uma forma tranquila. Entretanto, temos dados não estruturados. Sim. E aí que está todo o processo. Porque geralmente, se a gente for analisar a região, qualquer região brasileira, claro que você vai capturar, às vezes, uma foto, você vai capturar um texto explicando o que aconteceu naquele evento. Então, a gente precisa tratar também esse tipo de situação, extrair padrões desses textos, né, para identificar, olha, foi um tipo de crime A, um tipo B, C, enfim. Das imagens, a gente também tem que sair padrões de imagens. Isso, né? daí é muito legal, né? Isso aí é a gente chama de mineração de texto, mineração de imagem, né? Para que esses dados eles sejam transformados em dados estruturados.
para que ele vá para um banco de dados estruturado, se junte com o que nós tínhamos, e aí sim algoritmos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial possam atuar. Então é o que a gente chama de metodologia híbrida, né? Porque a gente incorpora essas duas vertentes. Então a gente incorpora até mesmo dados de sites disponíveis na internet. A gente tem redes sociais, por incrível que pareça, que informam, olha, aconteceu um tipo de crime aqui na minha região, cuidado, né? Você consegue ter uma percepção também da própria população, que às vezes é o que falta nos dados estruturados, a percepção da população. Não tá, olha, não sei se tem a ver, mas o que me lembrou agora é o Waze. Também. O Waze também. No trânsito, você tá ali com o Waze ligado teve um acidente lá. Teve um acidente. Tem um... reportando e ele já vai assimilando e mostrando para os outros usuários. Né? Exatamente. É a mesma coisa, só que assim, não você consegue ter uma geolocalização da mesma forma, né? Você passa ali por um processo de comprovação daquela informação e você consegue acesso a esses dados, né? As plataformas, elas acabam disponibilizando, claro, sujeito a algumas restrições, que é natural. Então veja que isso enriquece, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com a nossa captura de dados, né? Eu digo o seguinte, os modelos, eles vão trabalhar em cima dos dados, perfeito, eles vão trabalhar. Então, ele pode te dar um resultado errado, mas é porque ele está se baseando em uma base de dados errada. Agora, o resultado está correto. A fonte. O resultado está correto. Pelos dados que ele teve. Pelo que ele aprendeu, exatamente. Então, nós somos o culpado, né? Mas aí tem hoje algoritmos que já estão se auto-ensinando, né? Estamos cada vez mais avançando, eles estão aprendendo sozinhos. Eles aprendem com os próprios erros. É isso que dá medo, né? É isso também. Eles aprendem com os próprios erros. Então, eles erraram uma certa vez, o índice de desempenho deles está baixo, eles compreendem, né? E buscam novas formas de padrões até aumentar a taxa de assertividade deles, que é a taxa de acurácia de desempenho. Então, nesse caso específico, vejam que eu disponibilizo somente uma base inicial, interessante, importante para eles. E eles fazem o resto, né? A gente tem robôs já conversando, né? Já saíram robôs do Facebook que estavam conversando entre si, exatamente por isso, porque eles vão criando as próprias ramificações, né? De aprendizado. Vão assimilando todos aqueles dados e vão gerando ali novos inputs, novos dados, e você vai... E claro, você vai abastecendo eles sempre, não tem problema. A gente trabalha com dados em tempo real. Então imagina, quando você está falando de segurança pública, um dia todo, você tem quantos dados chegando, né? Então a gente passa por um processo de tratamento daqueles dados, busca aprimorá-los para aí chegar a uma eficiência. Então, Vanessa, você estava falando aí sobre as questões de violência. Como que, Jean, você tem visto, né, esses dados a favor da sociedade, que é o nosso tema aqui, né? Fazendo de novo essa... Mas que tipo de ações que o pessoal consegue fazer baseado nisso? E aí tem aquela coisa, depois vai ser mais pro campo da Evelyn, da tomada de decisão, mas você toma decisões em cima disso daí. Exato. E o que dá para fazer em relação a um dado como esse de violência da mulher? O que dá para fazer? Pois é, então, nesse caso, né, como você disse claramente, o processo decisório ele acaba estando associado, né? A gente, basicamente, dá toda a ferramental para que esse processo decisório venha acontecer, né? Aí eu quero só trazer um ponto que vocês falaram anteriormente, que eu faço a conexão agora, né? A tecnologia, ela entra exatamente como ela auxilia esse processo, né? Então, é extremamente importante a experiência, né? Por exemplo, de um policial, a experiência de quem está naquele contexto. Legal. Então, a gente associa a experiência, né, com a tecnologia. Então, é nesse sentido, aí a gente volta aqui para linkar com violência contra a mulher, enfim, porque, por exemplo, nós não tínhamos um mapeamento ali na região metropolitana desse tipo de crime. A gente não conseguia entender ainda. Mas era por falta de banco de dados, de análise. Olha só. Nós tínhamos uma base, a gente tem essa base. Você tem os dados, mas eles não estão organizados. Então, assim, é um crime passional, é um feminicídio, como é que está acontecendo? O que está acontecendo ali, né? Então, com isso, vai pelo menos enxergar esse tipo de crime de uma forma muito mais coerente. E aí a polícia... Aí você vai ter, por exemplo, exemplos simples que a gente vai dar aqui. Região, bairro, horário, se é fim de semana, se é dia de semana, se é...
né? Se está acompanhado, se não está. Escolaridade, o que isso está impactando, se isso impacta ou não nesse sentido. É muito legal. É o que a gente trouxe para um crime mais geral, homicídio e tudo mais, a gente está colocando agora dentro da violência contra a mulher. Caramba. E esse acesso a esses dados, no caso, quem tem acesso? Porque existe a LGPD hoje em dia. Porque é isso, né? É importante ter esses dados, mas esses dados estão chegando a quem? No caso, estão chegando nas pessoas vítimas disso? Quem está analisando, né, esses dados? Então, aí é um ponto interessante, né? Claro que os dados de tratamento... Polêmico. Os dados de tratamento, eles não são divulgados, eles não podem ser divulgados. A gente está lidando, né, com pessoas, né? Acima de tudo, quando acontece um homicídio, imagine expor algo, né, nessa categoria. Mas os dados já tratados e aqueles dados que podem chegar na sociedade, isso é liberado nos sites e tudo mais. A galera... Nos índices de porcentagem, isso, aí tudo bem. Nós estamos entendendo, a gente tem relatórios que é entregue, apresentados para a imprensa, para a sociedade, mostrando, olha, nós identificamos que agora esse é o tipo de perfil criminal que está acontecendo na cidade, né? Houve uma redução e nesse ponto chega. Agora, aquele processo a gente, né, a partir de contratos e tudo mais, a gente esses vínculos acho que são dificultosos, né? Exato. Assim, convencer também parte da sociedade, agentes envolvidos, de que aqueles dados são importantes para chegar nisso aí. Fala assim, não, eu não vou fornecer nada. Não, porque isso coloca dentro de uma estrutura das próprias cidades. Então a gente está falando sobre segurança pública, mas fala sobre uma infraestrutura do local. Tem iluminação, tem saneamento, tem asfalto, não é uma rua que ela é aberta, cheia de carro. Como que é, né? É perto de condomínios fechados. Então você vai conseguindo analisar toda a região, né? Tudo que está influenciando ali. E assim, você pega também fatores históricos da própria região, né? Inclusive, né? Qual o tipo qual o tipo de crime que tem naquela região já desde 1990? Né? Os algoritmos, eles também trabalham com dados históricos. Né? A gente não pode somente se basear nos dados históricos, né? Sim. Porque acaba que você cria, às vezes, uma tendência equivocada. A gente fala, por exemplo, de sazonalidades, a gente fala de algo que aconteceu com uma pandemia. A pandemia mudou completamente o perfil, né? Então, como é que eu vou pegar dados antes da pandemia e pós-pandemia? Isso já tem uma alteração. Mas também a gente trabalha com isso, né? O importante é que a gente tenha um retrato fiel, porque tem que ser fiel. Quando a gente fala de um modelo, a gente está falando de uma representatividade daquele sistema, do que está acontecendo. A gente está tentando representar aquilo de alguma forma, né? Então, representar da forma mais... ser confiáveis, Exatamente. né? É o primeiro ponto, né? Eu bato nessa tecla. A gente tem que, claro, observar e, a partir da observação, fazer essa coleta. E pode ter certeza que essa é a parte mais crucial, porque a coleta de dados vai te dar informação. Tá errado os dados? Tá errado a informação. Tá errado o conhecimento, tá errado a sabedoria, tá errado os insights, tá errado tudo que vier posterior. Né? E o que vem depois, aí eu queria que a Evelyn perguntasse sobre essa tomada de decisão, porque todo mundo pode ter hoje, de acordo com a fala do Jean, diversos dados. E daí, o que eu vou fazer com eles? Tirando um pouquinho dessa questão dos crimes, né? Isso. Deixa de lado, depois a gente volta nesse assunto. Eu percebo que tem os 3 tipos de usuários, né? Aquele usuário que ele confia 100% na informação e ele segue cegamente, né? Segue essa informação. Tem o usuário que ele não confia, então ele gosta mais da questão da intuição dele. E tem o usuário que ele aceita, mas ele vai confiar também na intuição. Ele vai analisar e pesar as 2 informações, né? Então é normal isso. Você vê que o pessoal está migrando mais para um lado mais a favor da IA, ou tem aquele pessoal mais velho que fica assim, não, porque eu sei mesmo, não vou confiar no computador, porque tem disso também, né? Acontece. É assim, a gente não vai falar, né? A gente bate na tecla também, né? Do próprio serviço de modo geral, né? Serviço público, enfim, a gente tem muito isso, né? Servidores mais antigos que acabam tendo uma certa resistência, né? Quando você famosa, eu sempre fiz assim, não é você que vai... Se vem o computador me falar que eu tenho que fazer agora. Pois é. Olha, chega resultados A, não, eu quero fazer B e C. O processo decisório é seu, né? A gente coloca isso muito claro, né? Ali nós estamos dando um caminho, um direcionamento.
Mas se você não quiser fazer aquilo, você não faz, né? A orientação, Ainda né? é isso, ainda no final, ainda não, sempre vai ser, porque eu falo ainda que a tecnologia avança muito. Mas no final é o ser humano que vai decidir o que vai querer fazer. Ele vai apertar o botão ou não? Ele vai apertar o botão ou não. Eu digo o seguinte, enquanto o ser humano tiver que apertar o botão para ligar o robô, ele tá ali, a tecnologia tá ali com ele, né? Então, eu percebo muito isso, sim, né? A inteligência artificial hoje na sociedade, ela está mais para uma televisão, como eu disse para você, né? Ela está mais como eu vou conversar com o Google, com o Alexa. Para elas, né, ainda é muito forte esse tipo de inteligência artificial. Quando você chega e fala, não, mas a gente tem os dados e os dados passaram. Não, mas como assim, né? Eu quero pegar o meu jornal, né? Eu prefiro... Então você tem uma certa dificuldade, né? Que é natural, acaba sendo um fator cultural, né, envolvido. Sim. Você vê, como você disse, né? Há 20 anos atrás, aproximadamente, a gente estava falando de inteligência artificial, mas ainda nos seus embriões, primórdios, né? Agora você vê que a galera já está, pelo menos, falando sobre isso, né? E aí, o interessante é que a própria IA, ela acaba dando outras ramificações, né? Você vai tendo outras possibilidades. Eu costumo dizer o seguinte, toda hora que eu vejo o gráfico da IA, ela tem uma nova sub-área, né? Porque é uma coisa, assim, constante. Robótica, que até então é uma coisa, né? Ela é uma sub-área da inteligência artificial também. Ela está ali, a inteligência artificial contribuindo. Não, e dentro da engenharia de produção, por exemplo, a inteligência artificial, né, é um negócio espantoso, né? Com certeza. A gente chama de indústria 5.0, né? Assim, tem um mix ali da 4.0 para 5.0, né? Ela fica naquele intermediário. Mas a gente está chamando de indústria 5.0 exatamente a indústria da inteligência artificial. A gente já saiu aquela da manufatura flexível, do robô chegando, e já está dando mais inteligência a esse robô. A internet das coisas. Né? IoT. A IoT, a galera, pelo menos ligar uma lâmpada, né? Acende a lâmpada, né? Então a lâmpada acende automaticamente. Então você vê que isso já faz parte de uma indústria 5.0, com certeza, e de uma sociedade 5.0. Né? A gente já está saindo daquela sociedade da informação, do conhecimento, e já numa sociedade da própria inteligência artificial. Olha só que interessante, a gente foi aqui da segurança pública, né? Pois a gente foi de algo mais palpável, né? Foi para o pessoal conseguir ver. Para a linha de produção, né? Já chegamos na engenharia de produção. E a gente tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que são os novos gestores, já entendendo essas capacidades, poder ter a tomada de decisão dele, como você falou, o humano vai decidir, mais baseado nisso. E aí eu li em algum lugar, a gente pensando aqui, são 3 níveis lá de decisão. Como é que é isso daí, Gina? Nós temos a própria automação da decisão, né? Nós temos também a teoria da decisão, que acaba estando envolvidas em outros pilares, né? E é um ponto interessante que... E aí eu vou falar um pouquinho do processo decisório. Isso, processo decisório. Né? Do processo decisório. E isso é muito forte na engenharia de produção, né? Principalmente nas engenharias de modo geral, mas a engenharia de produção, a administração, trabalha muito com esse contexto logístico, essa cadeia de suprimentos, né? Ter as informações para poder tomar a decisão é muito importante. Muito importante. Imagina uma cadeia de suprimentos sem informação, né? Não tem condições. Então, um dos pontos que está sendo muito utilizado é o seguinte: eu elaboro a parte técnica, né, ou seja, inteligência artificial, aprendizagem de máquina nesse contexto, e aí, a partir disso, você elabora modelos de apoio à decisão para contribuir no seu processo decisório, né? Então, não é porque a IA te deu um resultado final ou o algoritmo que você vai tomar aquela decisão. Pelo contrário, a gente precisa entender a estrutura de preferência daquele decisor, né? Às vezes eu quero um carro Ferrari, às vezes eu quero um Fusca, mas eu não quero Fusca de jeito nenhum. Opa, então a IA está falando para você comprar o Fusca. Mas eu não quero, eu não posso isso, né? Então a gente associa muito esse processo e aí vem a automação do processo, né? Você consegue automatizar de uma certa forma, mas sempre, né, possibilitando que o decisor escolha. Se for só para pegar uma peça que precisa para o próximo ciclo da linha de produção e repor ela, beleza, pode deixar automatizado. Não, exato. Agora, se eu vou usar aquela peça ou não, aí é um comportamento, é uma estrutura sua. Olha você que interessante. Vai decidir isso, né? Isso é muito legal. Modificar isso. Na realidade, existem vários modelos de decisão. A própria pesquisa operacional, que é uma área muito forte na administração das engenharias de produção, ela trabalha com esses tipos de modelos constantemente. A gente sempre diz que é um modelo matemático, né? A gente tenta traduzir o português para matemática,
mas no fim das contas é nós, seres humanos, que vamos decidir o que vai acontecer, né? Porque esse é o grande, eu acho que pra mim, que não sou tão assim da área, o grande medo é, vamos perder o nosso lugar? Isso. Pois é. Né? A gente paradigma. fica vendo os filmes e que os filmes antigos estão sendo cada vez mais reais pra gente hoje em dia, das máquinas, tomando esse poder, no caso, dentro de produções. Então, Exato. o homem ele vai perder o seu lugar, ele vai ter espaço nisso, porque daqui a pouco a gente viveu o Fordismo, né? O homem que ia fazer... Massa. Aí depois, né, vem o Toyotismo e tudo. Então, você vai vendo que o homem cada vez mais vai se distanciando das máquinas, as máquinas vão ocupando este lugar. E hoje em dia, a grande discussão é essa, né? Vai perder o lugar, vai abrir outros lugares para o homem, né? Onde que está o homem nesse caso, Tem né? aquelas listas, né, de profissões que vão deixar de existir. Mas tem muitas que vão nascer que a gente não sabe. Só que igual, tem lá, a parte de contabilidade. O pessoal vai falar que eu sei puxar de contabilidade. Não sei por quê. O pessoal fala, o contador ele vai deixar de existir. Do jeito que ele trabalha, se ele faz só o imposto, vai deixar de existir. O sisteminha vai fazer pra ele. O sistema vai fazer pra ele, que é a parte operacional. É. Então, o que o contador tem que fazer? Tem que migrar para a parte mais estratégica. Com certeza. Então, perfeito. a IA ela vem para pegar essa parte operacional. Perfeito. Né? Então, a gente tem que migrar. Qual que é o nicho que eu tenho? O que eu posso pensar? Que acompanhamento que eu consigo fazer com o meu cliente para não ficar só nessa questão do darfista, que foi lá antigamente, né? Os contadores eram os darfistas. Então, o que eu tenho que fazer? E nas outras profissões também, o que a gente tem que pensar? Essa parte operacional, tá entrando as máquinas? A gente tem que ter alguém junto. Eu vejo que o ser humano ele vai se desenvolver e evoluir forçadamente. Exato. Né? Porque se eu não A necessidade, aprender... né? A necessidade. Eu vou ter que aprender eu não vou mais dirigir o trator, mas o trator vai dirigir sozinho. Só que eu tenho que saber do sistema, porque se travar, eu tenho que destravar. Perfeito. Né? Então tem as tecnologias vindo, mas o homem também, né? O ser humano, ele tá se adequando para poder entrar no mercado junto. Perfeito. Tem um filme que aí eu posso trazer aqui com uma dica, que é Estrelas Além do Tempo. Não sei se vocês já assistiram. Não. Que retrata exatamente isso, né? A história de 3 mulheres que trabalhavam na NASA. E elas precisaram passar por um processo de adequação, porque chegou a programação. E elas não programavam. Então elas se mobilizaram ali exatamente para poder entrar nessa nova onda que estava chegando e, consequentemente, continuar, né? É muito isso que você está falando. A gente está falando de... Eu gosto de ficar em cima do muro nessa resposta. Eu geralmente, quando os alunos perguntam, eu fico ali naquele intermediário. A primeira coisa que todo mundo pensa. Mas o homem-máquina é uma relação, às vezes não tão amistosa, né? Sim. Porque tem exatamente essa característica de substituição de algumas tarefas. Na realidade, é esse processo de automação que está chegando, né? A gente consegue perceber em shoppings, por exemplo. A gente vai ali, agora é nós que pegamos o cartãozinho, não é mais uma pessoa que vai pagar, você coloca numa máquina e tudo mais. Mas, na realidade, exatamente, eu concordo com você quando a gente fala de novos mercados surgindo, de novas possibilidades surgindo. Claro que uma parcela da população vai ficando cada vez mais para trás, às vezes pelos fatores educacionais que não conseguem, às vezes isso é natural, a gente... Não é natural, né? É natural para a tecnologia, né? Mas é algo que tem que ser visto, tem que ser aprimorado para essa camada da população, né? A gente vê, por exemplo, que muitas pessoas ainda não sabem, às vezes, o que é um computador direito, não tem um curso de informática associado, o mínimo possível, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente mexe perfeitamente no telefone, mas quando vai pegar um computador, às vezes, não sabe nem, né? A gente faz isso pelas crianças, né? Exato. Nos dias de hoje, que elas só de ver o adulto mexendo no celular, elas conseguem mexer muito mais fácil e rápido do que a gente. Parece que elas já nasceram assim, né? A gente fala que já nasceu com o dedo opositor já lá, né? A mutação. Eu já vi, Jean, assim, matérias. Inclusive, uma vez vi um vídeo de uma linha de produção ou uma determinada... sem pessoas nenhuma. Não, exato. Já existe, né? Existe. Sem nenhuma pessoa dentro da... Eu vi de frigorífico até. Existe. Frigorífico 100% automatizado. Como é que é isso, cara? Olha, a gente está falando exatamente dessa indústria 5.0, 4.0, né? Claro que vai ter alguém que vai ligar, mas não, isso vai existir. Até então tem que existir.
Mas, assim, realmente, a nossa indústria, a gente está numa manufatura flexível. Os robôs, eles têm uma flexibilidade para trabalhar com qualquer tipo de produção. Né? Então, a gente antigamente falava, olha, se você produz alto volume, você tem baixa variedade. Né? Sempre era esse trade-off, uma compensação. Hoje em dia, você produz a variedade que você quiser, no volume que você quiser. Você muda a linha a qualquer hora, você aperta o botão, muda a linha inteira. Mudou a linha, vamos produzir outro tipo de carro agora. Olha. Né? E aí você tem verdade. essa mudança. E isso é muito interessante porque parte exatamente, né, dessa automação do processo industrial. Né? É claro que, como você disse, eu não tenho nenhum ser humano ali envolvido, mas tem um ser humano que vai pensar na programação dos robôs, Com certeza. né? Tem um ser humano que vai pensar, por exemplo, realizar o cálculo correto para que aquele braço automatizado, não mecânico, automatizado, ele faça a sua tarefa acertadamente. Tinha um vídeo também de uma empresa que basicamente só tinha um ser humano para colocar as latas, é como se fosse a parte de baixo de uma lata, né, para poder. Ele ficava o dia todo fazendo isso, colocando. Só ele. Era essa a única tarefa, porque ainda não tinham feito o robô, né, para esse pedacinho aí. Mas aí ele já estava com medo, nesse caso específico, porque ele sabia que em algum momento ia acontecer também uma substituição, né? Então, na realidade, é isso. E aí cabe às empresas também criar mecanismos aí para automatizar o próprio recurso humano também. Então, E o custo disso tudo? Caríssimo. Né? Caríssimo. A gente está falando aí de indústrias pesadas, né? As indústrias de médio e pequeno porte ainda tem uma semi-flexível, tem algumas que não são flexíveis de jeito nenhum. Conheço várias, inclusive, que a maioria ainda é o capital humano, a gente vê que eles estão ali, né? Então isso aí realmente é algo que vai crescendo aos poucos. Mas o legal é que o conhecimento, né, quando a gente pensa nisso, se você tem o conhecimento, se você tem ali profundidade nos processos, você vai ser importante para essa indústria. Por mais que a linha esteja inteira automatizada, existe alguém por trás pensando, né, como o Jean falou, eu acho que isso que a gente precisa evidenciar, tem alguém pensando o que compensa por agora, o que não compensa por agora, como é que a gente vai montar uma linha mais otimizada, como é que você vai colocar outro tipo de produto, em que tempo que isso tem que sair, em que tempo que não tem. Exatamente, então a gente sai do operacional, que é uma coisa lá de antigamente, que o pessoal falava que o homem ia deixar a parte operacional para ir para a parte pensante, né, vamos dizer assim. Exato. E está acontecendo agora de forma mais acelerada com automação. Automação ou automatização, tanto faz. Também, tanto faz. Os dois, né? dos processos industriais, e não só industriais. Porque mesmo a gente vê nos atendimentos hoje, os robôs atendendo as pessoas no celular, não é? Exatamente. E a gente vê, por exemplo, o quanto a tecnologia ela está presente, né? Você pede comida pelo aplicativo, então você faz... Então, você faz supermercado. Né? Então você vê que não é somente claro, a inteligência artificial é importantíssima, mas vejam quantas outras tecnologias impactam nessa sociedade, né? É uma sociedade, como eu disse, imediatista, ela quer agora, né? Se não chegar no tempo certo um produto, né? O negócio da... Né? Então a gente tem isso. Né? Com a pandemia a gente viu que teve um avanço da tecnologia, né? O pessoal foi forçado a ir para a tecnologia. A questão da automação, você entende que foi antecipada por conta da pandemia também? Eu entendo, assim, a pandemia ela contribuiu para esse processo de automação, né? Na realidade, as empresas se viram numa situação complexa, né? Entretanto, eu percebo que isso vem de trás, né? Vem porque quando a gente fala, aí eu trago de novo aquele termo, sociedade 4.0, a sociedade do conhecimento, né? Aquela sociedade mais já concatenando as informações que chegava, porque a sociedade basicamente o que ela fazia? Eu coloco informação e pronto, né? Eu passo informação. Mas ela começou a perceber que essa informação poderia dar maior conhecimento para ela. Eu acho que foi aí que teve o boom da própria inteligência artificial, né? De você concatenar essa informação que você está tendo aí no mundo afora, essa globalização presente. E aí, claro que eu acho que com isso, né? Aí o processo pandêmico, né? Que teve todo esse contexto, enfim, contribuiu para que isso avançasse mais. Mas eu acho que já veio um pouquinho lá de trás, assim, a galera já estava mais
Em 2010, aí foi a minha graduação. Ah, Já foi 10 anos depois. Assim não. 10 anos depois, a gente já usava a IA de uma forma de já Olha. um dia, né, já fazia uns softwarezinhos lá. Inclusive um software de 2010 que até hoje eu uso com meus alunos em 2022. Olha só. Porque é um software que mostra para eles já essa tendência. É bem engraçado, por exemplo. Você coloca vários atributos lá, né, de animais e ele consegue identificar esse animal é uma girafa. Para eles legal. isso já é algo, poxa, eu já estou tendo uma predição, uma previsão do que é aquele animal. Parece que o sistema está pensando, Exato. né? Mas É isso que tem eu isso digo. no, não sei se é no Google, de você tirar uma foto de algo, de uma Ele planta, e ele identificar exato. que planta é aquela, de um pássaro, É, identificar isso. que pássaro. Aí é aquela coisa que o Jean falou, de como você recebe esses dados, você trata ele para virar algo estruturado. Exatamente, ele pega, por exemplo, essa imagem, isso em frações de segundos, né? Não, e É eu uma fico coisa- pensando quantas pessoas que tiveram que buscar essas fotos, de quantos lugares para você Porque conseguir ter reconhecer- isso. exatamente, padrão, reconhecer padrão. Para você fazer reconhecimento de padrão, você tem que ter pelo menos um dicionário. Nossa. Né? Então, esse dicionário, vamos lá, uma orquídea, né? Orquídea do tipo A, B, C, a orquídea tem esse formato, pode ter esse formato. Você imagina que é um dicionário sem fim, né? Quando a gente está ali num texto e a gente quer dizer o seguinte, olha, houve um tipo de furto, né? Furto, para você reconhecer padrão, é um crime. Uhum. Só que se eu colocar, tipo, fui furtado. Furtado, se você não colocar no dicionário, não vai ser um tipo de crime. Ele vai entender como Não furto. vai entender, você tem que estar montando. Então você imagina o Google, para ele montar todo um dicionário de imagens, enfim, de dados, para mostrar para você que aquilo ali era uma orquídea do tipo A, porque ele especifica o tipo da orquídea, enfim, né? Nossa, é... Pensando na programação. O Nossa, programando, meu Deus. Ou vai buscar onde? Meu Deus. Não, pra mim é algo assim, muito longe, né? Porque a gente que tá trabalhando com pessoas assim, né, dia a dia, quando a gente pensa nisso, pra gente é muito além. Por isso que eu ainda volto até a falar de coisa de filmes. Porque a gente parece que ainda vivemos as coisas de que filmes e muitos filmes trazem coisas ruins dos robôs, sempre mostram que algo é horrível, que o futuro vai ser um contra o outro, Isso, a briga entre robôs, né? que eles vão tomar conta da sociedade. Eles vão se rebelar, né? Nossa, eu fui dando várias dicas. Falei assim, você viu esse filme lá, não pode falar na Netflix? Pode. Não, e ela falando Eu já falei aqui algumas. E eu falando, Evelyn, vê esse daqui Se eles que eu... quiserem patrocinar a gente, então a gente aceita. Ah, não, a gente aceita, Ela a gente falou aceita. do filme, eu pensei, era de Ultron. Eu falando do filme do Ex Machina, aquele do Mãe, que é um filme também da Netflix, que fala também de que o mundo acabou e aí só sobrou um robô, que é ele que tá com todos os embriões do mundo e ele que vai gerar as novas vidas do jeito que o robô Imagina só. quer. Então é o robô... Sinistro, hein? Não, é muito louco esse filme. Esse é um filme Eu só lembro pra do ter Wall-E. horror. Eu só lembro do Wall-E. Olha, Ele era bonitinho, né? Nossa, que massa. O Exterminador do Futuro. Filmes tem um monte. Nossa, a gente já foi pros anos 90, né? Meu Deus do céu. Mas esse Falou filme, de Já denunciou. ele trouxe uma realidade, né, de 2022 até, né, o ano era 2020, né, daqui a 20, 30 anos. É bem legal, né, a gente pensar, né, em várias vertentes que tem. E é legal, assim, a gente tá falando aqui e todos esses filmes têm uma característica, assim, meio apocalíptica, né? Um negócio meio, né? Contra nós, né? Talvez Mas- para gerar terror, por É, isso que muitas... Vai direto no que você falou, das pessoas ainda ficarem... Resistentes. É, Mas aí tem um outro lado, Jean, que eu acho que é legal falar, porque a gente tem aqui, de vez em quando a gente entra nesse papo aqui com o pessoal de coordenação e tal, para falar com os alunos, que nós temos que pensar nas nossas áreas de atuação, que quando o aluno entra na faculdade, muitas profissões que ele poderá exercer não existem ainda quando ele sair, em 4 anos, em 5, em 2. Então, não é algo assim tão distante como era antes, que a sociedade andava a passos, né, largos, mas lentos. E as coisas mudavam em século. Hoje em dia a gente anda em ano. É verdade. Então, assim, de um ano para o outro existem profissões, atribuições, funções
que não existiam ano passado, nem quando você se formou, muito menos quando eu, mas é interessante que a gente faça essas projeções de futuro. Eu gosto muito disso, de projetar o futuro. Falar, bom, está caminhando por aqui. O que nós vamos precisar pensar sobre esses dados, por exemplo? Que tipo de cientista de dados que vai ser necessário daqui a um tempo? Ou já existe a necessidade? O que a gente precisa falar para esse pessoal novo aí? Eu digo o seguinte, que uma coisa que nunca vai sair de moda são dados. Tá. Nunca vai sair de moda. Assim como a tecnologia ela não sai, né? Ela se aprimora, né? A ciência de dados ela é relativamente nova. Se você considerar a área ciência, existem os dados, sempre existiu. Nós estamos nessa sociedade de informação, de dados, beleza, tudo bem. Mas você vê que é uma área que agora a galera está se formando, já tem linguagem de programação, como Python, que incorpora isso e tudo mais. Então, eu acredito muito nessa área. Eu acho que ela é uma área ainda futurística, porque ela está galgando ainda, ela está crescendo, né? Você vê que nós estamos incorporando a inteligência artificial, mas a inteligência artificial já está com outras ramificações. Antigamente se falava de redes neurais. Isso. Né? Olha isso aí, cara. Redes neurais que eu vi. Redes neurais. Vai pegar um neurônio. É verdade. Nossa senhora. É verdade. Na faculdade eu vi isso aí, redes neurais. Olha. É uma coisa muito boa. O que é? Não, desculpa. O que é isso? Ela simula os neurônios humanos. Essa é a finalidade. Eu ia botar alguma coisa na cabeça das pessoas. Aquele tipo de salão de cabeleireiro, né? Não, na realidade ela simula os neurônios humanos exatamente para um processo classificatório, para uma tomada de decisão. Nossa, gente, isso daí mudaria o contexto de toda uma sociedade. Olha, e ela tá nossa, que perigoso também, hein? Olha, eu já fico aqui. Não é muito, não. Ela é assim, geralmente acontece muito isso, da gente simular alguma coisa, né? A própria colônia de formigas é um tipo de algoritmo que simula como as formigas jogam feromônios. Então, como é que eu posso fazer isso numa indústria? Então, a gente traz um pouco desses aspectos, né? A mesma coisa acontece com as redes neurais, né? Então, veja, era algo que até então trazia esse medo, né, para a sociedade e traz ainda, natural, mas já é uma ramificação da inteligência artificial em constante crescimento. Então, você vê que era uma ramificação da IA, que a IA está dentro da ciência de dados, né? Então a galera está produzindo algoritmo, a galera está produzindo análises, mostrando novos padrões de comportamento. A gente falava de mineração de dados. Nunca a mineração de dados vai ser de moda. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é minerar esses dados. Eu vou trazer ali, sei lá, 300 milhões de dados. O que eu vou fazer com aquilo, né? E outra área que também nunca foge, aí eu falo para a galera, né, nunca foge de moda, é Big Data. Big Data, gente, se a gente hoje está numa era de grande volume de dados, vocês imaginam daqui a 10 anos, Nossa. Né? Então, o que eu tenho que fazer como profissional de diversas áreas? Porque aí, vejam, eu fiz minha graduação em engenharia de produção, em sistemas de informação, mas o meu mestrado e doutorado foi em engenharia de produção, né? Por quê? Eu percebi que eu poderia associar sistemas de informação, que é a tecnologia, dentro de uma engenharia de produção, né? Como é que eu posso otimizar um processo produtivo? Como é que eu posso utilizar a tecnologia a meu favor? E o engenheiro de produção só pensa nisso, né? Em otimizar os processos. Eu digo o seguinte, o que o engenheiro de produção faz? Otimizar processos. É isso que ele quer. Não adianta vir, tem uma área de PO, tem a área de otimizar processo. É isso que você... Então casou certinho. Casou certo. Então é isso, isso para várias áreas. Aqui a gente está falando de várias áreas, nós estamos falando de várias áreas, que exatamente parte desse pressuposto dos dados, no jornalismo, né? Nós temos disciplinas específicas para essa análise de dados. Porque é isso. Então, Big Data é para a galera, sempre vai estar em moda, em qualquer tipo de área, principalmente nas áreas de gestão, nas áreas de engenharia. Jornalismo. É uma grande quantidade de dados todo dia. Sim, saber filtrar, né? Exatamente. É importante que você não precisa ser o programador que vai lidar com isso. Você precisa saber utilizar isso. Fazer a leitura desses dados. Existem softwares que fazem isso. Eu tenho um software X para Big Data. O que é Big Data? Grande volume de dados. Eu vou ali, analiso esse grande volume de dados com software. Ótimo. Aperta os botões. Pronto, foi. Quero isso. Acabou. Tá, e aí você consegue analisar? O que deu de resultado? Esse resultado vai ser benéfico para a sociedade ou para a empresa que você está inserida? O que você pode mostrar? Aí entra a inteligência de negócio, né? Sim. Que é o momento que eu mostro isso para a sociedade de alguma forma, através de gráficos, né? Vou falar aqui também Power BI, não sei se a gente fala, da Microsoft, softwares que estão envolvidos nesse contexto, né?
Então, ó, galera, em ciência de dados vai estar muito bem servida aí para os próximos anos, sem dúvida. E as questões mais assim, vamos, a galera de RH que gosta muito desses negócios, né, puxando um pouquinho, as coisas assim mais do campo comportamental, sentimental, as tais das soft skills, também são monitoradas por isso aí, Jean? Como é que eu digo o seguinte, é excelente a pergunta, porque eu queria, né, que a gente chegasse a esse nível, e não, né? Nesse caso, eu tenho uma equipe formada por vários profissionais de várias áreas, exatamente para que a gente analise os dados numa conjuntura, né, social, enfim, que acabe impactando de alguma forma. Eu vou dar ali os dados brutos. Esse o ponto, né? Eu vou dar um 5, um 4, você tem que maximizar, minimizar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que diminuir o índice de criminalidade. Aí vem alguém do campo mais, né, de humanas, enfim, diz, olha, mas aí os aspectos educacionais, então a gente começa a interligar esse processo. Então, por isso a importância de todos os campos para análise de dados, para ciência de dados, porque senão eu vou falar, olha, minimize o crime. Ah, beleza. Você tem que fazer ação aqui. Tá, mas isso aí é o ponto que a machine learning, né, tá me dando. Mas quais são os fatores envolvidos nisso, né? No aspecto comportamental, por exemplo, a gente também trabalha muito a parte do criminoso propriamente dito. Então, quais são os aspectos? Eu falo o seguinte, o algoritmo divide perfil moderado, perfil severo de criminoso, certo? Então ele coloca, vamos lá, 30 criminosos no perfil moderado e 30 no severo. Pronto. Mas por que severo? Por quê? Aí vem um campo, outras áreas para entender o comportamento desse criminoso, de onde ele veio, como é que ele veio, por que disso, até para fazer uma ressocialização, quase não saiu, mas é isso, tá? Para entenderem e não virem a praticar esse tipo de crime, né? Então, mesmo essa galera do campo aí mais... importantíssimo. Precisa desses dados para eles poderem ajudar a traçar. Ajudar a traçar esse... Tem espaço para todos, inclusive precisa-se de todos, né? De todos os campos. Então, administrativo, então, não se fala. Então, nós estamos entendendo aqui, e é isso que é bacana nessas conversas, que a tecnologia a favor da sociedade foi o nome que nós demos antes de conversar, hein? É verdade. E está se mostrando aqui, realmente... um campo da ciência de dados, especificamente, né, e ramificando, como a gente explicou, importante para todas as áreas de atuação. Então, não é algo só a galera de TI, só a galera de ADS, de sistema de informação. Não é para eles, é para todo mundo. Todos. Claro, a galera de tecnologia programa, vai fazer os algoritmos, tudo bem. E o engenheiro programa? Não tecnicamente, mas a gente está ali, a gente otimiza o processo. Engenharia de produção, né? A gente precisa da área humana ali, mostrando todas as vertentes possíveis. A administração, toda a parte da teoria da decisão, do processo decisório. Essas informações, né? Exato, mas aí acaba que a gente pode só tornar um número. Você pode usar, por exemplo, eu acho que ainda não chegou nesse nível, não sei, Vanessa, mas no campo de serviço social. Me veio aqui na cabeça os CRAS, CREAS, sei lá, essas coisas aí, essas abreviaturas que eu confundo todas, eles poderem utilizar de dados desse em relação à região, ao bairro, eles conseguem fazer ações muito mais produtivas, direcionadas do que ações gerais numa cidade toda. E já tem, né? Acaba isso fazendo, mas mais manualmente. Então, aí que tá. Então você vai nos locais, tem aquele... planilha de Excel. Não, um monte de relatório, né? E os assistentes sociais estão acostumados a fazerem muito relatórios manuais. Então, ainda dentro de algumas, podemos falar, de algumas profissões, ainda tem essa parte de como pensar em otimizar esse processo de atendimento domiciliar, de relatórios domiciliares, como que chega-se nas famílias que estão precisando serem ajudadas, né? Enfim, dentro dos diversos processos. Dos programas sociais, né? É difícil, porque acaba... Não sei se chega, se não chega, né, para esses locais. Se quer. Né, porque tem essa... Está impactando realmente, quando chega a estar... Então, teve efetividade, né? Sim. Mas eu acho que é um campo, assim, muito rico para... Veja só, desculpa até te interromper, mas veja que é um ponto interessante.
o papel da assistente continua sendo o mesmo. Isso, né? é isso aí. O que ela vai fazer é integrar a tecnologia para ajudá-la, inclusive. Uhum. Mas aí você tocou num ponto extremamente importante, que é o fator cultural. Cultural, eu acho né? que esse é o ponto. Aí isso vai na engenharia, isso vai na tecnologia, isso vai em qualquer canto. A gente vai para uma empresa familiar nas áreas de engenharias, Deus, eles já pensam que a gente quer fiscalizar, né? Às vezes tem alguma coisa errada. Ou tá roubando informação, não tem isso também? Exato, tem. A gente O pessoal não fala assim, não vou dar informação nenhuma pra vocês, não. Exato. Chega às vezes com até uma carta da universidade mostrando que ali é uma pesquisa, por exemplo. Mesmo assim, você vê que tem uma certa resistência, fatores culturais. O investimento em tecnologia para eles é muito alto, mas eles não conseguem enxergar, às vezes, que o custo-benefício ao longo dos anos vai ser muito melhor. É aquela coisa, está entrando dinheiro dessa forma, poderia entrar mais, mas para ele tá entrando, tá ótimo, tá bom, né? Então, mas acho que é aquele receio que ele não sabe ainda, né? Ele sabe que ele tem que ir, Exato. mas ele ainda não sabe a exatamente. forma que ele vai fazer isso. É que no caso, né, até das profissões que nem a gente está falando, nós estamos falando mais de aspectos públicos. Sim, né? exato. E aí vem a dificuldade nisso, aonde que o fator público aceita e coloca né, dentro desses locais é uma otimização desses dados, né, do processo para fazer relatório, para adiantar. Também temos essa discussão, né? Isso, porque aí acaba que o próprio servidor, a pessoa que está envolvida ali, ela vai de acordo com o que a empresa está oferecendo, nesse caso, o órgão público. E a LGPD, que papel que ela teve nesse... Porque é interessante, né? Depois que começou a se... o termo que você usou aí, minerar, né? Ou captar todos esses dados e tudo mais, começou a se ter uma preocupação em relação a eles. Privacidade. Porque também era uma coisa meio, né? Assim, pegava os dados para uma coisa, vendia para outra, entregava para outra, não era isso? Não, você colocava um CPF, já estava, né? colocava um desejo, né? E estava já associado a tudo, né? Não, exatamente. Eu vou trazer um aspecto que é a minha vivência, né? Que foi a segurança, enfim. Para você ter uma ideia, claro que a base de dados é gigante, eles devem ter ali infinidade mas acho que a gente recebeu 2, 3% daquela base, exatamente por conta de toda a regra envolvida, né? São 300 mil contratos, 600 mil cláusulas do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, do que eu posso falar, do que eu não posso falar, e é natural, você está lidando ali, né, com um serviço público, afinal de contas, você está lidando com pessoas, né? Por outro lado, você vê que até mesmo na zona europeia, né, até a ativação dos cookies, não sei se vocês, né, precisa passar por um respaldo seu agora. Você tem que aprovar ou não numa barrinha, né? Porque é nada mais, nada menos do que você está ali guardando informações nesses cookies. Tanto que quando você abre um novo site, alguma coisa assim, ele já abre numa velocidade gigante, assim, né? Porque ele está armazenando. Você coloca lá, não sei se vocês passam por isso, eu compro um produto, não quero comprar esse produto na realidade, mas pesquisei, vai aparecer em 400 sites. Sim. Toda hora. Nossa. Então, toda hora. Não, na verdade, às vezes, só de você falar... A galera tá falando isso agora. Só de você falar, olha a gente aqui disseminando talvez fake news. Perigoso isso aí. Outro dia eu discuti com uma professora por causa disso. Estão falando lá que tem. Eu vou entrar nisso. Gravando com um professor de jornalismo aqui, ele falou assim, fala o nome do jornal. Falei, Correio Brasiliense. De longe. Não para de chegar a notificação do Google pra mim, Correio Brasiliense. Olha aí, a prova. É a prova. Eu conheço um tio do avô do tio do cara. Que foi falar. Eu nem duvido, porque às vezes tem um microfone. Então, depende né? dos aplicativos, depende do que você autorizou, depende, né? Exato. Não é assim, porque o pessoal leva para um lado muito perigoso, que é daquela coisa de que tá tudo contra você, né? Daquela coisa de, estão vigiando sua vida 24 horas, sabe o que você quer, sabe o que você fez, com quem você falou. Não é assim, gente. Não, né? O pessoal é fala, perigoso você isso tem aí. que Teoria da... Como é que chama? Da câmera, porque estão te filmando. Teoria de conspiração. Conspiração. Todo mundo tá... Nossa, tudo conspiração contra a gente. Um negócio o Marcos colocou lá um negócio na câmera, todo mundo agora tá colocando. Não pode, porque senão estão filmando você na sua casa. Nossa. É um terrorismo isso, terrorismo. E a internet agora, né? Ainda bem que tá tendo algumas regras a mais, mas ainda assim é um campo muito aberto, né?
As pessoas têm mais coragem, né, também, né? Então isso acaba trazendo fake news, como a gente está falando, outras coisas, né? O que vocês estão olhando? Você dá sequência aí. Eu tava pensando aqui em outra coisa. Não, eu tô pensando em várias coisas, né? Eu fico aqui, ao mesmo tempo, né, assustada, porque eu vou me lembrando dessas situações de internet. Então, por exemplo, das pessoas... eu vou para a área do jornalismo, né? Não tem jeito. Do pessoal postar, falar o que quer e como que conseguem acessar essas pessoas. Ó, a pessoa fez uma publicação de cunho racista, homofóbico, enfim. Tá. Deletou essa postagem, mas já viralizou. E tô tentando buscar essa pessoa e falo, não, existe como você buscar essa pessoa, saber o computador do qual ela enviou. Mas a internet ficou apegada Então, ali. isso que a gente preocupa. Pô, querendo ou não, você está sendo vigiado de alguma forma. Eles sabem aonde... Você tem endereço. Algum registro seu ficou. Então, mas assim, vamos ver o que quem tá fazendo lá agora. Não é isso. Não. É caso haja alguma investigação, tem onde buscar. Uhum. Mas não é assim que, que Vanessa tá qualquer fazendo, uma... não é assim, não. É mais pela parte da propagação mesmo dessa informação, né? Que não a informação, ela é informação quando ela agrega valor, né? A gente chama isso, ela está agregando valor. Você vê que, na realidade, as fake news, elas acabam não agregando valor, né? Mas, por outro lado, ela agrega valor para quem está dentro da sua bolha, né? Você está dentro de uma bolha, você diz, né, tem uma fake news ali, ela agregou valor. Para aqueles ali curtiram. Exatamente. Eu não vou nem falar quem compartilha Não. comigo, Né? assim. E as pessoas criam esse vínculo de acreditar mesmo, né? Então, a gente está lidando... E a inteligência artificial, ela participa muito disso. Por quê? Os bots, né? Os robôs estão... Quem gosta daquilo, eu vou mandar mais. Aí que tá. Né? Aí que tá. Então, o pessoal fala para não compartilhar. Porque você está ensinando o robô a fazer cada vez mais. Entende? Você está ali, por exemplo, compartilhou 5 vezes. Você compartilha 6, ele compartilha mais 6. Ele vai replicando. É aqueles algoritmos gulosos que a gente chama. Ele vai... Né? Nisso dentro do Instagram, né? Das redes sociais, de você seguir tal pessoa e você vai vendo todos os dias. Recomendações similares. Você vai vendo as fotos dela, ela começa a aparecer mais do que outras pessoas que você não vê tanto. Você acredita que você está vendo a sua timeline lá, né? A parte principal. Se você parar numa foto de uma pessoa, você só parou. Ele já entende que você gostou do post daquela pessoa. Então ele vai mostrar um pouco mais. Se der o coraçãozinho, então... Então, nesse fato. E às vezes você só não deixou pode stalkear, ali, né? hein, ó. Tá dando a dica. Não stalkeei, hein? Aí se você der o coração... Aí acabou. Aí a paixão tá no ar. Mas é isso mesmo. E às vezes você só deixou aberto, porque você foi resolver alguma coisa. Você parou ali à toa. Aí quando a tela desliga, aí o algoritmo... Exato. Hoje nós estamos... E é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, de aprendizagem, isso que é legal. Ele vai aprendendo com o seu comportamento, né? A Alexa aprende com o seu comportamento, né? Você vai para o trabalho hoje, 3 horas, né? Vai perder tal coisa, então... Ela vai aprender. Pessoal, só para a gente caminhar já para o encerramento, pessoal, a gente falou de tecnologia, né? Usamos o termo tecnologia. Tecnologia não é só essas coisas aí que o Jean tá falando, inteligência artificial. Não, gente, um abridor de garrafa é tecnologia. As pessoas... A carroça é tecnologia. Exato. Então, a gente associa... com os dedos é tecnologia. A gente associa muito a questão computacional por conta da era que nós estamos. Mas não é, eu acho que é importante falar isso, porque muita gente não sabe disso, Jean. Perfeito. Pessoal, assim, tecnologia é só coisa de computador. Não, a tecnologia é tudo que possibilita você, claro, otimizar uma tarefa. Isso. Né? Então eu tô ali, eu disse agora, a gente somar com os dedos 2 mais 2. Eu tô usando meus dedos para otimizar um processo de somatório aqui. Isso é uma tecnologia, né? Por mais que seja aquelas com vergonha, né? Baixa o dedo e conta assim, né? Claro, do 9. Mas você tá usando algum material. Pega aqueles ábacos, né? Que é aqueles da criancinha. Que é uma tecnologia para ensinar soma, subtração, né? Nesse caso também. Então, é isso. Claro que aí a gente faz uma divisão. A tecnologia da informação, que aí sim é uma parte de infraestrutura tecnológica
no sentido da inteligência artificial, do próprio hardware, do software. Por isso que é o TI. O TI, né? Então ali a gente está propagando uma informação intensa e a tecnologia convencional, né? A tecnologia como uma xícara, que vai otimizar um processo de tomar água, né? Então é todo esse... já falei otimizar, engenheiro de Otimizar lá. Já tô com essa palavra. Otimizar processos, né? Às vezes a pessoa, qual é a diferença de engenharia civil para engenharia de produção? Eu falo, produção otimiza processo. Pronto. Você está com uma camisa, essa camisa passou por um processo logístico, o engenheiro de produção estava por trás. Há essa confusão, né? A gente já coloca a otimização de processo que já resolve. Logo de cara. Já acaba com tudo isso. Maravilha, gente. O que mais que vocês querem falar aí com o Jean? Perguntem. Ou o Jean quer falar mais alguma coisa? Não, eu tenho que falar uma coisa com o Jean. Ixi, diga. A gente apresentou ele aqui, não sei o quê. Ano passado, o Jean foi premiado lá no Reino Unido. Não foi, Jean? Por conta desse trabalho do doutorado, né, dessas pesquisas em relação ao uso da ciência de dados, da inteligência artificial para a segurança pública, é isso? Foi isso mesmo. A gente participou de um congresso internacional lá em Londres, né? A gente foi chique, lá. Que chique! E aí a gente mostrou exatamente esse sistema desenvolvido, né, na região, e aí a gente foi premiado. Primeiro a gente foi premiado nacionalmente, né? Porque a gente ganhou como melhor produto tecnológico. Olha só. Exatamente porque a gente faz essa metodologia híbrida, né? A gente consegue absorver dados estruturados e não estruturados, né? Aí a gente encaminhou isso também para um congresso internacional e aí recebemos a notícia. E aí o prêmio a gente recebeu na Grécia. Olha só! É porque o evento tá indo, né? E a gente vai junto. Vai junto, tá certo, né? A gente só fica aqui nas cidades, né? Nos limites. E é legal falar isso aqui. Lá. É legal falar isso porque você vê o Jean, Recife, né? Sim, Pernambuco, né? Exato. No Nordeste. De repente fazendo uma coisa de alta tecnologia, né? Inteligência artificial, segurança pública. Olha só, às vezes as pessoas não têm noção disso. Exatamente. Foi para a Europa para receber uma premiação. Então, assim, e lá na Europa, você acha que isso está mais avançado ou menos? Essa é uma pergunta interessante. Está bem mais avançado, né? Eu também passei um tempo, morei na França, e eu morava no sul da França, na cidade de Toulouse, que é uma cidade, né, uma cidade que tem um campo tecnológico bem forte, as universidades são muito fortes lá. Exatamente por quê? Porque a gente foi aprimorar o nosso software também com as ideias que eles tinham, né? E aí a gente vê que realmente você tem um avanço computacional mais elevado, a inteligência artificial ela já está mais assim, digamos assim, evoluída, né? No sentido da própria análise de dados e tudo mais. E aí a gente incorporou algumas técnicas também, trouxemos para o Brasil, porque isso uma cooperação, né? Eu acho que isso é extremamente importante. A gente vai para fora, estuda, mas trazer essa tecnologia para o país. Cá, exato. É o ponto crucial. A gente está falando de sociedade, a gente quer impactar uma sociedade, né? E era um dos meus lemas do doutorado, eu quero impactar a sociedade. Eu não quero fazer aquele trabalho com uma aplicação numérica, entrega e estou, de alguma forma, impactar nessa sociedade. Que é o motivo de todas as pesquisas, né? Pois Deveriam ser, exatamente, de impacto, porque é a sociedade que vai se beneficiar com aquela pesquisa, né? A gente vê ainda um certo afastamento da sociedade para a academia, a área acadêmica, né? Então, sem dúvida. A gente tenta integrar um pouco mais essa sociedade e com uma linguagem fácil também, né? Porque aqueles artigos científicos... Também. Eu ia falar, não não é pra ninguém, será que eu vou conseguir ler a sua tese? Pronto, eu falo o seguinte, eu mando a minha tese para uma pessoa mais leiga. Se ela entender, eu tô feliz. É isso. Né? Foi o que a gente fez. Aí a galera não tinha entendido muito no começo, aí a gente colocou um pouco mais explicado ali, e aí passaram a compreender mais, né? Para que seja acessado. Inclusive, a minha tese ela é em português, eu não fiz ela em inglês. Perfeito. Né? Para a galera aqui do Brasil realmente usufruir de alguma forma, né? E quais os próximos passos disso aí, Jean? Próximos passos, continuar o desenvolvimento, que agora a gente está nessa parte de violência contra a mulher, né? Então a gente já está produzindo esse modelo. Esse modelo é um modelo que me traz muita alegria em produzir, exatamente porque a gente sabe como acontece o feminicídio. Necessidade, né? Necessidade, né? E aí, claro, com os acordos de parcerias, né? A gente vai com pós-doutorado, né? Para dar sequência a essa...
Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, né? Não cansa. Para a gente dar sequência a essa pesquisa, né? Porque como é vinculada à universidade, então a gente tem acesso aos dados a partir desses acordos de cooperação, né? Então isso... É, que sozinho não daria para fazer Não, isso, não né? tem E como, sair não tem como. do próprio estado, né? Conseguir atingir outras Exato, regiões, exato. né? O nosso propósito é a gente começar ali pela região Nordeste Legal, mesmo, né? Uma vez que Pernambuco é um estado basicamente central, né? Sim. Então, acima dele tem Paraíba, Rio Grande do Norte, abaixo tem Alagoas, Sergipe, Bahia já fica um pouquinho mais longe, mas a gente mandar para aquelas regiões também através de outros acordos de cooperação, sem dúvida. Eu digo o seguinte, que o modelo tem que ser adaptável, então ele vai se adaptar à realidade de cada estado, de cada Sim, situação, e poder né? utilizá-lo não só para a parte de segurança pública, né? Pois é. De poder adequá-lo à parte É o educacional, que a gente tem mais vontade. né, né? educação, a Educacional. saúde, né? Exato. Então, níveis de hospitais, de escolas. Eu acho que a gente, no momento, né, atual, a gente precisa bastante Com nisso. certeza. Você tem ali uma metodologia padrão, né? Então você pode Você só né? adaptando de acordo com a área. De acordo com a área. Exato. Na medicina, por exemplo, é fundamental Com para certeza. exames de imagem, tomografias. Exato. Tomografia computadorizada, né? Pois é. Não, isso até agora, parando para pensar nisso da educação, quando você olha só, eu tô retomando, falou da robótica e como que isso está se alastrando, né? Está começando bastante dentro das escolas. Exatamente. E muitos pensam, para quê? Né? Mas para que tá colocando, nossa, vai colocar mais uma disciplina, né, dentro da Isso é escola. interessante. Então, eu acho que vai nesse direcionamento que nem você falou, de inserir as próprias crianças, os próprios adolescentes, em um novo formato que está se dando de informação e dentro da sociedade, né? Sim. De instigar isso a eles para além, né, do que você consegue ver dentro da escola. Exato, a gente está numa educação totalmente diferente, né? A educação, ela está... o EAD é uma coisa fantástica, né? A gente vê o quanto está chegando em diversos lares, que jamais uma educação presencial chegaria nesse ponto, né? Sim. Então, é isso, é um processo de automação desse processo educacional. Eu tenho um caso interessante que, às vezes, falta um mínimo de treinamento, somente um treinamento, né? Às vezes você está lá com uma sala extremamente equipada, você tem ali, né, um notebook e tudo mais, e o professor continua lá no quadro, naturalmente. Claro que isso é ótimo, né? Mas é porque há exatamente um aspecto eu sempre fiz dessa forma. Então, um treinamento inicial, principalmente na rede pública, uma capacitação. Né? Uma capacitação. A gente teve casos, né, lá na região Nordeste, inclusive, de entrega de tablets para professores Sim. e tudo mais, alunos, que acabou não sendo utilizado exatamente da forma como deveria, que era em prol da educação. Ficou basicamente para outros quesitos, porque o professor continuou naquela mesma tendência de dar aula, daquela forma, né? Exatamente por falta de treinamento, por entender o processo da tecnologia, como ela pode ser incorporada aí na robótica, né? E todos esses conceitos. Então, às vezes, a gente quer avançar demais e esquece da base, esquece de o que a gente pode fazer ali, né? Esse é um detalhe, porque a gente também, né, dos extremos, os extremos nunca vão ser positivos, exatamente. Né? Então, você sai de um extremo do dia para a noite e acha que todo mundo tem que se adequar àquilo, não vai rolar, né? E você perde também essências que seriam fundamentais, como a gente está falando do poder de decisão, baseado nesses dados. Então, não é todo mundo que vai ficar lá robotizado, automatizado. Tem aquele que precisa analisar de forma mais complexa, né? Exato. Analisar de uma forma mais humana, vamos dizer assim, a situação. Então, tem espaço para todos. Eu acho que isso que a gente precisa aprender. A gente quer muito... Todo mundo vai para cá, todo mundo vai para cá, agora todo mundo tem que fazer isso, todo mundo... Não é isso, né? Não é dessa forma, E isso é muito marcante, porque atrapalha todo o processo, né? Você já quer... como a gente diz muito na administração e na própria engenharia de produção, que são irmãs, né? Bem irmãs as duas, né? Eu invisto na tecnologia da informação numa empresa e deixo ela isolada. Ela não participa do processo decisório, ela... Nossa, você só visa o objetivo final, né? O produto final. Exatamente, quando ela poderia estar dentro do processo. Exato. Então, é muito isso, né? E às vezes o investimento, aquele investimento mais fraco, porque não está dando retorno, não vai dar retorno. Eu vou gastar 30 mil reais no computador hoje? Meu Deus, né? Pra quê? E como que você vai explicar que daqui a 5 anos, a gente está no mundo imediatista, em 5 anos você vai conseguir ter um retorno bem interessante disso? É difícil, né? Tá certo. Imagina a educação, que você entra criança, vai sair casado.
Aí é difícil. Aí é complexo. E por isso que muitas pessoas não valorizam. Você vê, Exato. né? Então, nós temos aqui o nosso papel, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de inteligência artificial, ciência de dados, mas sempre pensando no campo educacional, Com certeza. que é o que a gente trabalha, Com todos certeza. nós aqui. Né? Todos Não, nós estamos na educação. E é Né? importante colocar para os nossos alunos de que é muito importante esse processo para eles, porque muitos dos nossos alunos estão aprendendo a usar as tecnologias, como fala, né? Estão trocando a roda com o carro andando. Então eles estão aprendendo a usar as tecnologias estudando. Então temos muitos alunos que estão aí aprendendo e que nos mandam mensagem que falam, nossa, mas eu não consigo, eu não tenho mais idade para isso. Pois é, fazer isso. Vários. Esse aplicativo é muito difícil de manusear e a gente fala, não, calma, todos podem aprender. Sim. Né? Aprender a mexer e eles estão nesse processo e a gente vai se adequando, mesmo que eu falo para eles, é percalço, é difícil, dá vontade de desistir, mas vamos lá, cada dia a cada dia você vai ali mexendo um pouco mais naquele aplicativo, vai fuçando, o ser curioso, né? Ter a curiosidade, a essência. Autodidata, né? Ser autodidata também, né? Buscar isso. É importante, é isso aí. Eu tava ouvindo uma entrevista, hoje em dia o pessoal não fala mais entrevista, né? Fala que tudo é podcast, né? Não, mas eu tava ouvindo uma entrevista. É verdade. Tem diferença. Tem diferença, mas o pessoal não... Eles colocam um microfone assim, ó. Pessoal, tem fake news isso aí também, viu? Eles colocam o microfone assim e grava só o cara com o microfone assim e finge que tá no podcast. E faz o corte, sabia? Tem muito disso hoje. Muito mesmo. Aliás, a maioria. Ó, fake news. Mas eu estava ouvindo uma entrevista e um professor da ESPM em São Paulo falando sobre essa questão da tecnologia e da necessidade, que a Vanessa falou do aplicativo, eu lembrei. Hoje em dia, se você não souber mexer no aplicativo de banco, como é que você controla a sua vida? Então, assim, teve que aprender na marra. Não tem mais o que você ir lá. Banco hoje em dia. Então, você ir na agência lá e ficar esperando. Mas mesmo na agência... Se você for, você vai ser direcionado ao caixa eletrônico. Sim. No caixa eletrônico você tem que saber escolher as coisas ali. Desbloquear o cartão para você poder usar o cartão. Então, é muito interessante que essa marcha, né? Ela vem rodando e é uma bola que vem aqui atrás. E se você não correr dela, ela te atropela. Pois é. Você vê que você tá... Aí vem um pouco do que ela disse. A gente tá sendo, né? Forçado, na marra. Vamos. E aí a gente acaba aprendendo, né? Você falou de ter viajado, né? Ter morado na França. Eu escutei até que agora que nós estamos nos acostumando com os cartões sem colocar a senha, né? Que eles olham pra mim e falam assim, é aproximação, eu falo, não, ainda é da época dos maias, o meu é inserir mesmo, né? Que o meu ainda não troquei, né? A gente fica naquela... Mas falaram que lá fora não existe mais locais que você insere o cartão. Não, é verdade. É tudo só aproximação. E aí eu conheci gente que foi viajar e o cartão não era de aproximação, não usou o cartão. Falou assim, eu não consegui usar porque tudo foi pegar um trem e no trem era só... Passa o... Olha. Exato, pra você ver, né? E eu acho que a gente vai seguir um padrão daqui a pouco muito parecido, né? Agora vai ter um chip na sua perna que você vai fazer assim. Vou fazer a leitura. Tá vendo? Já vai dar match no Tinder, só chegar perto. Pelo chip. Não vai precisar entrar no aplicativo. Vai apitar o braço. Não, esse daí deu match com você já tá lá, gente. Puxa. Mas eu acho que o Brasil ele vai passar por um processo desse, né? Porque chegou o Pix, toda essa. Então eu acho que é uma tendência, né? Mas... O do Tinder, você tá falando? Mas acho que é uma tendência. Eu acho que o Brasil ele vai também, né? Porque você vê, o Pix hoje realmente você traz uma... É verdade. Isso ainda os outros países não têm, principalmente a França. A França você faz um pagamento, né? Demora 3 dias pra você saber se tá na conta. Se Nossa! Não tá. O Pix também é transferência. Então aqui a gente já vê uma evolução até maior nessa parte de transferências, né? Eu acho que esse é o caminho. Daqui a pouco, né? Não sei nem se vai ter, mas vai... Ó, fake news de novo. Não é fake news, não.
não. Habilidade. É imaginar. É uma análise de predição, né? Você vai estar lá, sua mente aqui. Não, mas isso eu já vi. Essa tela aí já. agora tem Ela apresentou. sobe. Apresentou, eu vi. Não, eu já Isso é verdade. trago Eu vi no pra, filme isso. pra fechar filme, né? Não, de verdade. Só no filme. Mas já tá chegando. Naquele filme Imagina, legal, né? do Her, que ele compra um software para ser uma parceira da vida dele. E a software ela... Ah, eu acho que eu já assisti esse filme, achei até engraçado. Não, Ele casou com o software, é isso? praticamente. É que ela Praticamente. sabe de todos os passos dele, ela fica com ciúme dele, não sei se é isso. Eles Olha. botam algo assim, e aí você vê que a sociedade inteira não entende. Aí, nossa, a gente vai para uma outra discussão, um outro podcast. Mas Olha, as quem pessoas. perdeu, você vai pagar o treinamento dela, viu? Ai, vixe, Maria, ó, eu que falo. Sempre que convido É 8 horas agora? São 8 Não, Já foi. Não sei pra que convido o pessoal da Humanas, porque a gente fala pra caramba. Nossa, eu também falo um pouco, né? Mas pra fechar, as pessoas nem interagem mais entre si e interagem somente com esses softwares, né? E é nisso, a pessoa vive com esse Teve um software. caso agora, né, que um japonês casou com holograma. Tem, né? Tem essas... E o holograma morreu. Foi. A empresa que produziu o holograma faliu e o holograma morreu. Esse não tem... Ai, gente, que pecado. Você não Esse não consegue teve nem enterrar, sorte, Não, né? ele casou tudo, ele casou realmente. Com... Então, é porque... Meu Deus. Mas o pior é que nesse filme... Ai, nossa. Contou o final Ó, do filme. bota a tela preta agora, porque eu falei o final do filme. Spoiler, Teve spoiler total. spoiler agora. Total. Tem spoiler do filme, não vou falar mais. Mas veja, isso, e principalmente um país com tanta tecnologia como o Japão, né, tem muito Tem. Né, esse processo. Assim. Bom, gente, é isso, Jean. isso. Agradecemos Eu demais. quem agradeço, foi ótimo. Jean sempre tá por aqui em Marília, né? Tá Gravando vendo aulas. morador de Marília. Já. né, 2 meses Mas já. é muito legal a gente ter aqui pessoas que possam contribuir, né? Com todo mundo que está vendo aí, alunos nossos, não alunos, mas que é um tema recorrente, fundamental, né? E muito importante para que a gente pudesse se apropriar de alguns fundamentos dele aqui, Sem dúvida. né? Coisa assim, não é nada profundo, mas que a gente Isso. possa entender onde nós vamos usar esse trem aí, Com certeza. né? Perfeito. Então, obrigado, Eu Jean. que agradeço, foi ótimo. Bom retorno Muito para obrigado. Recife. A gente vai ficar um Muito pouquinho obrigado. de inveja de você. Você vai chegar lá. Já né? mergulho. Olha lá, olha. Já tá certo. O aeroporto é do lado. Certo, meninas? A gente que agradece, né? Foi muito gostoso, a gente conseguiu dar boas Com risadas certeza. e foi aprender ótimo. bastante também, né? Porque a tecnologia, nós vivemos, né? Respiramos Vivemos isso ela, todos os Ele falou dias. mergulhar, nós vamos mergulhar no A gente Mergulhar. mergulha de outra forma. A gente que Obrigado, agradece. Sei? Mesmo. Feito. Então tá. Bora. Até mais, gente. Tchau, até mais. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Curte aí, hein? Curte. Eu vou fazer igual aqueles caras lá que eu não gosto de fazer isso, mas eles ficam me pedindo. Dá o like. né? Não. Fala, dá o joinha, essas coisas não é legal. Mas pode curtir, pode compartilhar com as pessoas que vocês gostam aí, porque é um conteúdo bacana, né? Não é nada. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Nunca. Feito? Valeu! Valeu, gente.